Hoje o Change Talks tem como convidado especial aqui o Sandro e o Chico, que já vem com a gente várias vezes, e nós vamos continuar aqui as nossas conversas, que são amarradas muito pela questão da inclusão, a questão de uma humanidade mais generosa e inclusiva. Sandro, eu gostaria que você se apresentasse, que assim a gente começa a te conhecer um pouquinho. Primeiramente, bom dia, muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. O meu nome é Sandro Rodrigues do Monte. Eu sou casado com a Andréia Cavalcante, psicóloga, gente fina pra caramba, vocês precisam conhecer. Opa. Tenho uma filha chamada Isabela, linda, linda, era a coisa que eu mais queria ter e tenho. Que E idade faço. tem a Isabela? A Isabela tem 16 anos hoje Delícia. e passou, né? Passou direto na escola, então hoje ela já vai pro terceiro ano e é linda, é a minha cara. Ah, que modesto. Muito bom. Muito bom, Sandro. E teu trabalho, conta um pouquinho, o que que você faz? O meu trabalho hoje, eu sou assessor financeiro, né, onde eu cuido do meu dinheiro e do dinheiro dos outros. O que faz trabalho na Bolsa de Valores, mas não na Bolsa de Valores. Eu invisto o meu dinheiro na Bolsa de Valores e para isso eu tive que aprender a mexer nessas questões e estudar também, né? Como hoje eu tenho certificado CEPA 10, que é CPA 10 e CPA 20, e estou também buscando agora o novo certificado que é a CEA, que aí já é algo mais abrangente no mundo dos investimentos. Não é o último, mas é uma coisinha mais agradável, né? E aí estou seguindo minha vida nessa questão. Mas eu venho já trabalho desde os 16 anos, né? Passei por 9 indústrias multinacionais e em 2021 resolvi tocar o que eu queria, que era o mundo dos investimentos mesmo. E aí estou. Tá muito bem, muito bacana. Que bom. Chico, conta um pouquinho de você. O Chico, muita gente já conhece, que é o co-host aqui, super especial, que está sempre com a gente, mas... Bem, Renata, mais uma vez obrigado pelo convite, uma delícia estar aqui, ouvir o Sandro falando. Meu nome é Francisco Carlos Gomes, eu sou psicólogo, trabalho há mais de 30 anos na prática clínica e fiz mestrado junto com a Rê, na época, em psicologia social, então eu sempre tenho esse foco para o social, né? Não só atender os pacientes no consultório, mas entender esse lugar, a sociedade, né? Ou seja, o lugar onde todos nós vivemos e onde aparecem essas coisas, como questões ligadas ao preconceito, questões ligadas ao racismo, né? Alguns desses temas que nós vamos abordar hoje, né? Ou seja, não só do ponto de vista da individualidade, mas o que a gente precisa fazer, né, do ponto de vista social para contribuir com as pessoas, né, com as informações, com a forma como nós lidamos, né, com essas realidades. E eu acho que está aberto o nosso bate-papo, né? Não, é gostoso, né, ouvir um pouquinho o que vocês estão falando, e eu até não acabei não falando muito, mas também sou doutora em psicologia social, e o meu interesse em trazer essas conversas, em conversar sobre inclusão, em conversar sobre preconceito, em conversar sobre todas essas questões que dificultam a inclusão, é porque a gente, na nossa jornada, a gente encontra esses obstáculos. Às vezes eles são facilmente transponíveis e em outros momentos são bem mais dificultosos, né? O que, assim, eu sei que eu posso trazer bastante da questão do ponto de vista da mulher. Eu imagino, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi com construção civil. Então imagina, eu tenho 63, imagina isso há 40 anos atrás, uma mulher palpitando numa obra, né? Então era dona, o que que você quer mesmo? Por que você quer que eu faça isso? Entendeu? Tipo, quem é você para poder achar que sabe mais do que eu? Né? Então assim, a gente vai vivendo esses episódios, então acho que seria gostoso que a gente conversasse sobre isso, né? O Chico já conversou algumas vezes, já trouxe, né, o ponto de vista dele, por ser um psicólogo negro, ele já contou em outros episódios aqui, quando vamos dizer, esse negro atribuído ao psicólogo criava uma resistência.
né? E o Sandro se apresentou aqui com toda a filha da esposa e não comentou que você, Sandro, tem uma trajetória desde que você nasceu, pelo que você fala, né? Com uma dificuldade que você transpôs, mas que provavelmente também trouxe para você alguns limites, algumas, sei lá, enfim, uns obstáculos aí mais difíceis de transpor, né? De transpassar. Sim, eu adquiri a poliomielite com 18 meses de nascido, né? E o que eu tenho a dizer muito sobre a polio, ela me trouxe muitas coisas boas e muitos obstáculos também. Porém, eu tive uma família muito bacana para me direcionar em todos esses obstáculos, né? E eu fui criado de uma maneira normal, como qualquer outra pessoa, mesmo na infância, na adolescência, e como agora, pai de família, sempre sou cobrado, né? Mas eu agradeço muito a minha família e a quem esteve ao meu redor. Os amigos, todo mundo que passou na minha vida, contribuiu muito para esse Sandro de hoje, né? Sempre torcendo a cada tombo para que eu me levantasse. E a cada obstáculo eu sempre tinha alguém que me incentivasse, né? Então foi muito bacana a minha vida. Porém, existe sim obstáculos maiores, né? Que é a questão do preconceito. Ele é vivo e muito vivo. E aí cabe a você como você vai encarar isto. Só que muitas vezes você não tem como encarar isto, porque o problema não é seu. O preconceito é da outra pessoa, não é seu. E aí fica bem difícil essa questão. Mas, exemplo, antes, né, década de 90, eu lembro que eu tinha uns 17 anos. E cabelinho, né, bem lisinho, bonitinho, cheirosinho, ele mal olhou na minha cara. Então, assim, e você via outras pessoas entrando e ele dando atenção, né? E isso vai te chocando e o caramba, mas aí você tem aquelas pessoas, né, onde eu chegava e contava o que acontecia, e aí tive, como falei, tios maravilhosos que, Sandro, é assim, infelizmente, né, e você vai ter que conviver com isso e vai ter que driblar essas coisas. E foi o que eu fiz hoje, né, esse drible, não digo drible no preconceito, que é como eu falei, não tem como driblar o preconceito, né? Mas você tem como viver melhor, mesmo com o preconceito. E você tem como mostrar também para essa pessoa a questão do quebrar esse preconceito. Mas você só quebra com você. Você não consegue quebrar com todo mundo. Você quebra o preconceito entre você e aquela pessoa, né? Exemplo, tem uma história bacana que eu trabalhei numa empresa, primeira empresa multinacional, uma americana, e na entrevista tô lá, bonitinho, e as pessoas, né, faziam umas caras tortas e tal. Entrei na empresa, passei, entrei. Depois de um mês, aí fiz amigos lá, e eu tinha um carro que não era adaptado, porque eu não tinha grana, né? E hoje eu ainda não tenho, mas ficou mais acessível, né? Os carros automáticos. Fala a verdade, Sandro. Você trabalha aí com o mercado financeiro. Mas o mercado tem grana, né? Eu ainda estou trabalhando para isso. Ótimo, mas né? De muleta é mais difícil chegar, né? Mas assim, então eu dirigia esse carro com uma madeirinha. Espero que ninguém... Acho que já não vou ser mais multado por isso, né? Agora, né? Mas então era a perna direita que eu tenho força para empurrar a embreagem. Sim. Na embreagem, o acelerador na mão direita aqui, que era o mesmo braço que eu passava a marcha, né? E esse braço direito era no acelerador e no freio. Então, assim, eu sempre tive limitações, mas essas limitações eu acabava achando um jeito para que eu precisava viver. Eu gostava muito de ir para tudo quanto é lugar, sem depender de ninguém. Sempre fui assim. E eu lembro que esse rapaz, né? Por que eu sei que ele me julgou? Porque depois ele me falou que me julgou, né? Aí fomos almoçar juntos e ele olhando aquela maneira de dirigir, ele falou: cara, como que você vai dirigir esse carro? Eu falei: calma, tem um pauzinho aqui, eu dirijo com o pau na mão. Aí ele
já se grudou no banco. Fui até o shopping com ele, almoçamos. Quando voltou, ele falou, Sandro, eu quero te pedir desculpa. Ótimo. Porque quando eu estava na tua entrevista, eu falei, cara, mas que vai contratar um cara desse para essa área que às vezes precisa pegar caixa, precisa nada? Meu, você dirige um carro que não é automático, né? Eu vi você pegando lá 9 caixas que vieram do arquivo e você pegou, cara, a caixa com suas dificuldades, colocou na mesa ali e viu papel por papel. Eu quero te pedir desculpas, cara, por causa disso. Então você acaba, né? E eu sempre tive essa oportunidade de quebrar preconceitos. Embora em todos os lugares que eu fui e que eu ia, show, teatro, empresas, na maioria das vezes só tinha eu de deficiente. É muito. É muito muito interessante sozinho, isso que né? você está falando, Sam, porque eu sinto da mesma forma em relação ao fato de ser negro. Muitas vezes eu ia dar aula, já até trouxe isso em outros momentos, e só tinha eu de negro naquela situação, né? E gera, assim, essa coisa que você traz, né? Do olhar, né? As pessoas olham. E às vezes, por exemplo, no caso que você falou, que eu achei bem interessante, assim, num primeiro momento, no pré-conceito, ou seja, antes do conceito, né? Por isso Exato. pré-conceito, a pessoa, então, ela já julga a situação, mas depois que ela vê essas coisas todas acontecendo, ela tem a capacidade de reavaliar. Né? Então, e eu achei legal isso, depois a pessoa ir lá te pedir desculpas. Por quê? Porque ela viu de uma outra forma. Talvez ela não tivesse modelos dentro dela. Exato. Ela era guiada pelo pré-conceito. Né? Então, eu acho que também, assim, né, situações como essa que a gente conversa sobre esses temas e pessoas que estão nos ouvindo podem se beneficiar desses relatos, né? Ou Não, seja, para até. poder pensar isso, né, Exato, é Renato? porque a gente nem. Vamos dizer, quando a gente não conhece o assunto, às vezes a gente pode ter uma reação que parece de uma antipatia, mas na realidade é um certo medo de demonstrar a nossa fragilidade em relação a lidar com aquilo, porque a gente não sabe como lidar. Por exemplo, a gente sabe lidar um com o assunto do outro, quer dizer, vocês saberiam lidar com a questão da mulher, as dificuldades da mulher, as questões de ser negro, as questões de ter uma deficiência física. Como que é, por exemplo, para você lidar com as dificuldades do Chico? Você sabe entender tudo que ele passa? Será? É bem difícil entender as dificuldades do Chico, né? Porque eu costumo ter uma brincadeira aqui no Brasil, né? Eu faço, e só no Brasil porque eu nunca fui para lugar nenhum outro lugar. Então eu falo, olha, a minha sorte olha, Chico, com todo respeito, mas a minha sorte é que eu só sou pobre e deficiente, né? Porque pobre, deficiente e negro aqui nesse país, ele tá ferrado, né? Então, assim, mas a questão do racismo é só o Chico que pode falar, né? Eu posso pegar o meu exemplo como deficiente, como que é sofrido, para entender o sofrimento dele. Mas a questão de eu entender o que ele passe, posso até entender. Mas eu acho que também cabe, vai da maturidade de cada um, né, de como foi inserido na sociedade, quem esteve ali, como foi o seu meio, né? Porque essa questão de lidar com qualquer pessoa, eu sinto muito. Eu fui criado também pela minha avó, né? E eu lembro que lá atrás, quando eu tinha uns 9 anos, eu lembro que uma conversa que eu tive com a minha avó foi o seguinte: eu chamei um fulano lá, porque todo mundo tava chamando o cara, eu chamei ele de maconheiro. Aí minha avó me chamou e falou: qual o problema dele ser maconheiro? E aí tivemos uma conversa muito bacana, né? Você é deficiente, existe um maconheiro, e eu fui inserido nessa questão de gays, maconheiro, tem que ser respeitado. Negros tem que ser respeitado, deficiente tem que ser respeitado. É tudo ser humano, é tudo a mesma coisa. Então, naquela época, eu acho fantástico a minha avó, porque ela já tinha uma cabeça muito aberta para essas coisas, né? Com relação a isto. E talvez até eu mesmo ajudei um pouco a família com essa questão de preconceito, né? Ou não, né? Até onde eu sei, não existe mais. Não posso falar também por eles, mas pelo que eu conheço. E
E é isso, mas as dores do Chico eu não tenho como, mas lidar com qualquer tipo de situação, eu sei lidar muito bem porque eu enxergo como ser humano. E essa questão de também enxergar como ser humano, eu encontrei uma pessoa muito bacana, que foi quem eu casei, que é a Andrea, que deixou isso muito claro para mim, né? E viva a psicologia. Ah, isso é ótimo. Mas eu quero pegar esse gancho que você trouxe que eu achei genial. A gente não tem como estar na pele do outro para poder saber o que o outro passa. Mas a gente pode ter compaixão, Exato. né? A gente pode entender, compreender, lidar com aquela realidade, né? E eu acho que isso já é bastante coisa, né? A gente ter a compaixão pelo outro. A minha experiência com as pessoas com PCD, né? Pessoas com deficiência, na região da Granja Viana tem o Pequeno Cotolengo de Dom Orione. Durante muito tempo eu transitei ali, né? E eu achei outra coisa interessante para fazer esse gancho. Você dizer assim, olha, minha família foi genial, né? Acolheu, lidou. Lá no Pequeno Colengo de Dom Orione, às vezes ocorrem situações assim, uma família tem uma criança com deficiência e ela deixa na porta do Pequeno Cotolengo, ou seja, a criança é abandonada, né? Ou muitas vezes a criança é internada e ninguém vai visitar depois, ou ela é abandonada. Nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Então, tanto a questão, vamos dizer, do PCD, como a questão do racismo é extremamente atual. Essas coisas, né, mudaram, mas não mudaram muito. Talvez a questão da resistência, que é o que você fala, e eu acho interessante, ou seja, de nós resistirmos a essas questões, elas são importantes, né? Então, essa minha vivência, né, com as crianças, eu brincava de descer rampa empurrando o pessoal na cadeira de roda, né? Assim, para mim era extremamente divertido. Delícia. Né? Vamos lá! Né? Então, assim, ou colegas, né, no ensino médio, no ensino fundamental, com portadores de deficiência, fui escolher psicologia para poder lidar com, né, a gama, né, de situações, né, para também poder lidar nessa linha, né, ou seja, de lidar com a questão dos preconceitos, né, dos pré-conceitos. Então essa foi a minha vivência e isso me ajudou muito a ter esse olhar mais amplo, né? Então acho que esse convite é interessante, assim, mais uma vez, olhar para esses espaços onde as pessoas não tiveram essa estrutura ou da sociedade ou da família, ou seja, que ainda tem esse agravante, né? Ou seja, você não pediu para chegar assim ao mundo ou dessa forma e de repente você é abandonado e de repente você está num lugar onde não existe, né, esse apoio inicial, né, que é da família, sem dúvida nenhuma, né? E muitas pessoas superaram ao longo do tempo. Pessoas que trabalham na própria instituição, né? Pessoas que escreveram sobre sua história, né? Pessoas que avançam, né? Até porque essa questão não é determinista. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Ou seja, o fato de ter uma deficiência não te impede de avançar, não te impede de realizar coisas importantes no mundo. Acho que é isso que precisa ficar. Você fala até de ter uma deficiência, mas eu falo assim, o fato de ter alguma diferença não impede. Muito pelo contrário. Até no livro, né, que eu estou relançando em breve, o livro que eu escrevi, que vai sair com o nome de Repense Suas Escolhas, né? Ele traz um caso de um amigo muito querido que acabou de escrever um livro também, que é o Rodrigo Mendes, que também, vamos dizer, ele adquiriu essa deficiência motora depois de um acidente, mas já mais velho, ele já era adolescente na porta de um vestibular. Mas, de toda forma, ele hoje faz um trabalho de educação inclusiva. E ele traz muito forte como a inclusão, ou melhor, a convivência com o diferente, é muito enriquecedor. Porque senão você não constrói essa compaixão. Né? Porque na realidade é isso, você tem medo do desconhecido. Então, se vem uma pessoa com deficiência que eu já não sei, eu poderia olhar para você, né, Sandro, e falar assim, eu não sei, será que o Sandro entende tudo que eu falo porque ele está numa cadeira de rodas, por exemplo? Oi, pera lá, Renata, ele só não anda. Exato. Mas eu não sei, como é que eu vou saber? Né? Então, assim, eu acho que se eu conviver, eu vou descobrir, eu vou falar, nossa, entendeu? Não tem nenhuma diferença em termos de humanidade comigo.
é tão humano quanto eu e agora eu vou aprender a lidar. Eu acho que se a gente reconhecer que o que faz a gente muitas vezes ser agressivo é o medo do desconhecido, a gente, quem sabe, se permite conviver com esse medo e falar: "Olha, desculpa, eu não sei como lidar com você. Sandro, eu posso te cumprimentar com a mão?" Entendeu? E aí, posso? A gente pode dar a mão e falar: "Oi, tudo bem?" Tudo bom? Podemos, né? Eu Entendeu? também, né? Você também, quer dizer. Então, de repente, a gente não sabe e a gente, então, se protege dessa exposição da nossa vulnerabilidade de uma forma agressiva na maior parte das É vezes. interessante porque essa questão do medo, assim, eu chamaria isso do medo, porque é um medo que você não sabe direito o que é, né? Ou seja, não é um medo relativamente à situação, mas algo que está acontecendo na tua cabeça, né? E mais uma vez, essa educação pode ser nesse relação entre eu e a outra pessoa, mas acho que principalmente dentro do modelo social, né? Ou seja, políticas públicas nessa direção, né? Ou seja, de sempre levar a informação no sentido de desmistificar a situação, que acho que é isso que você está trazendo, É. né? Não, sabe essa questão de perceber as coisas é mais fácil quando a gente convive, né? Porque, que nem você falou, você ia nessa casa que você estava contando e brincava de empurrar a cadeira de roda. Eu tive um filho que com 13 anos foi atropelado e ele passou quase um ano meio com cadeira de roda e tudo isso. E aí eu consegui vivenciar como é transportar um adolescente, uma criança, né, com cadeira de roda, como é ele ir para a escola, uma escola incrível, maravilhosa, mas que há 30 anos atrás não tinha nenhum banheiro com acessibilidade. E aí, quando ele vai para lá, o coitado tinha que resolver os assuntos em casa, torcer para não ter nenhuma emergência, e senão ele simplesmente ganhava, sei lá, alguém levava para ele um acessório para. Sabe, você fala assim, como assim? Entendeu? Como é que uma escola tão, vamos dizer, considerada de vanguarda nunca viveu isso? Por quê? Porque ela nunca recebeu ninguém ali. Então, vamos dizer, naquele momento, a presença dele com a cadeira de roda criou na escola uma necessidade dela acordar para aquele assunto. O Rodrigo Mendes, que eu falei aqui, até que é um amigo muito querido, ele conta também que quando ele entrou na GV com cadeira de roda, que ele passou no vestibular e entrou lá, também a escola não estava ainda preparada para isso. Então, que ele também se emprestou, que é um pouco, talvez, o que você já sentiu algumas vezes, né, Sandro? Você se empresta para o outro aprender como te acolher de uma forma melhor, não Exato. é? Agora, a gente também precisa aceitar que, vamos dizer, essa ignorância coletiva, né, sobre o outro, talvez não seja a culpa de nenhum de nós que esteja neste momento histórico vivendo aqui. Historicamente, a humanidade se organizou de uma forma que ela se perpetuou ignorante em relação às diferenças. Mas que a partir do momento que a gente quiser suprir isso, a gente consegue, né? E eu acho que é um pouco do que a gente quer fazer aqui. A gente quer levantar Uhum. bolas e trazer conhecimento para nós mesmos, para ver se a gente modifica, né, dores que vão poder não acontecer mais. Sim. Você trouxe o caso do seu filho, que aconteceu há quanto tempo? 30 anos 30 anos atrás, atrás. Em 2012, né? Nós temos aí um pouco mais de 10 anos. errei as contas, desculpa. Errou 20 anos atrás, 20 tá? anos. Mas tudo bem. Sei. Não, só que eu envelheci meu filho 10 anos, ele me mata depois. Vamos pegar 2012. É. Eu entrei numa empresa e exigiram reservista. Falei, tá bom, né? Que eu acho, mas não cabe a mim, né? É, Aí falamos de acessibilidade, né? Fui tirar minha reservista. O Estado obriga as empresas a terem acessibilidade, obriga a todos a terem acessibilidade. O Estado não tem
acessibilidade. Eu fui tirar minha reservista e tinha uma escada medonha, entendeu? Com gotas de água, quebrada a ponta, sem corrimão. Como chama? Dois níveis. Dois níveis de escada. Então tinha ali umas 14 possibilidades de quedas para mim. Né? E cair de frente é bacana. Eu consigo resolver esse assunto de queda. Agora, cair de costa é pior. Agora, eu estou indo tirar reservista no Exército, né, onde é muito mais fácil para o Estado colocar um corrimão, uma rampa, ou então coloca lá um soldado lá para carregar o cara no colo, já que você não quer mexer na escada, não quer mexer na estrutura, não quer gastar. Né? Mas é esse o absurdo. Né? O Estado obriga, o Estado não tem. Isso é complicado. E você falou um caso de 20 anos, e eu venho mais recente. E se você for lá até hoje, eu não fui, mas eu acredito que esteja do mesmo jeito. Né? Esteja aquela escada medonha. Essa questão de acessibilidade é muito complicado. Não tem. E eu gostei também do que você falou, Renata, de uma coisa assim, né? Por exemplo, no seu caso, né, Sandro, assim, olha, aos 18 meses, né, essa coisa começa e tal. De repente você fala assim, olha, meu filho sofreu um acidente, foi uma coisa transitória. Mas qualquer um de nós pode sofrer um acidente e entrar numa situação que pode ser transitória ou não. Né? Nós não queremos, não é isso que a gente coloca na vida, mas isso pode acontecer. Né? Então, todo mundo, a priori, pode ter que lidar com uma situação que só vai saber, né, se essa coisa se materializa. Então, mas por que a gente até hoje não sabe? Porque a gente vive numa sociedade absolutamente excludente. Agora nós chegamos no ponto. Não é? Então, tudo que é diferente, que eu não sei como lidar, eu simplesmente evito e afasto. Porque e aí eu vou andando no território conhecido. É uma dificuldade de olhar para o outro. Né, que a gente chama isso de uma certa autotranscendência. A autotranscendência é a gente poder olhar para as nossas questões, mas olhar para o outro. E aí, como nós vivemos nessa sociedade do espetáculo, que é narcísica, o que é incentivado é olhe para você mesma. Né, assim, tenha muito dinheiro, né, tenha para você. Né? Então, acho que é um pouco dessa ideia de nós pensarmos ou pelo menos contribuir de alguma forma com as nossas falas, né, para que a gente consiga enxergar um pouco mais o outro, né, ou seja, algo além de você. Né? É um exercício difícil numa sociedade como essa, mas nós temos que ser resistência. E a questão, Renata, do preconceito corporativo também, né? Existe uma inclusão hoje muito bacana, eu acho fantástico, né? De existir essa lei que as empresas têm que engolir o deficiente, né? De goela abaixo, empurram. Não é nem porque você é um bom profissional. E as cotas também. E as cotas também. Né? Engole de goela abaixo ali. Mas é difícil para o deficiente crescer dentro de uma empresa. Sim. Né? Então, assim, teve uma época que eu comecei a jogar todas as vagas numa planilha para saber o que tinha mesmo de vaga boa para deficiente físico. E assim, não tinha analista sênior, né? Era assistente ou auxiliar. Então, por mais que você estava numa faculdade, por mais que você poderia mostrar com todas as dificuldades, né? Porque eu não sei onde que tem dificuldade se eu estou sentado diante de um teclado, né? Não estou carregando nenhum saco de cimento, e se der para carregar, eu vou carregar com as minhas dificuldades. Mas as pessoas, ela já vem ali, o preconceito já vem dali. Não, deficiente não tem como ser analista, não tem como ser coordenador, não tem como ser gerente. Né? E assim, mesmo que o cara seja cru, o deficiente ele é cru para aquela área. Mas eu já vi vários andantes, né? Vou falar andantes que são crus e são trabalhados para aquela área. Ocupam esses lugares. Ocupam essa área. Não, vai lá que eu te ajudo. Exato. Né? Não, deficiente não. Deficiente já é excluído ali, já no processo seletivo. Isso acontece com o negro também. Com o negro também. Você avança até um determinado limite, né? Mesmo que você tenha
competência para tal lugar, o que aparece na frente é a cor da sua pele. Exato, Chico. Né? Então, e eu sou de uma época, né, em que se exigia, no mundo corporativo, boa aparência. Ou seja, ser negro não era boa aparência. É surreal isso, essas coisas doem quando a gente fala. Né? Mas ainda existe isso. Né? Ou seja, existe muito. É um tipo de barreira invisível, mas que ela está aí. Né? Como no setor da economia dizem, a mão invisível do mercado. Né? Ou seja, é uma mão invisível que atua nas instituições, né, como um código, vamos dizer, né, vou até trazer a Cida Bento aqui, né, o Pacto da Branquitude, que traz um pouco isso. É essa questão. Né? Ou seja, isso não é necessariamente falado para a pessoa. Não vou fazer isso porque você tem uma deficiência, ou não vou fazer isso porque você é negro. Justamente você não avança. Você é barrado em algum momento. Exato. E geralmente nessas relações de poder. Né, de cargos de direção, que você pode, né, ou seja, mudar então a realidade. Né? Então, acho que quando esses temas eles aparecem hoje, e eu vejo que há um avanço nesse sentido, porque estamos aqui debatendo isso, e vai atingir um número enorme de pessoas, né? E outros também o fazem. Então, eu acho que assim, tem um avanço nesse sentido da fala, mas nós precisamos avançar sempre. Porque se a gente, em algum momento, deixar isso meio de lado, volta esse outro modelo forte. Ele não é erradicado. Acho que isso é importante. Nós precisamos estar sempre atentos. Boa. Gente, daria para a gente continuar aqui mais horas a fio, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Então, assim, eu queria muito agradecer a presença de vocês e pedir para fechar, que eu gosto de fazer essa torturinha final, né, que vocês trouxessem, cada um de vocês, por favor, uma fala motivadora mesmo, para quem estiver nos escutando, das vantagens de se abrir para melhorar a situação de todos que a gente percebe aqui, né? Vamos dizer, para romper com essas questões que limitam a trajetória por preconceito e não por, né? Quer dizer, o que a gente pode fazer realmente para a gente avançar nessa questão da inclusão e diminuição de preconceitos e racismo e tudo mais? Da inclusão, eu digo que precisamos acreditar mais no ser humano. E não taxar como deficiente, negro, pobre ou qualquer que seja. Todo mundo é ser humano. Então precisamos conhecer a capacidade de cada um. Todo ser humano tem uma capacidade. Mas quando você enxerga o ser humano na frente primeiro. Boa. A minha fala é: não desista nunca. Né? Ou seja, é essa questão de criar esse espírito, né, de estar sempre atento, fazer as leituras importantes. Hoje tem muita publicação, tanto de PCD como da questão do racismo. As pessoas publicam, né, existem acessibilidade através da mídia, de entrevistas. Então, assim, procure se informar. Eu acho que essa é a questão, porque qual é o problema? As pessoas, elas se encolhem muitas vezes, né? Ou seja, elas ficam no seu espaço restrito para não entrar em contato, ou porque assim, isso pode dar alguma confusão, né? Eu diria que é justamente o contrário, né? Sair da caverna do Platão, né? Saia da caverna, venha para a vida, coloque a luz. Boa, muito obrigada, então foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.